Primeiramente, vamos acessar o site do optiflow.fratar.com.br. Vamos inserir os dados de e-mail e senha e vamos conectar. Feita a conexão, estamos no site do Optiflow. Temos a barra superior, na qual se encontram 3 ícones, o de instalação, documentação e o de logout. Vamos então para o processo de instalação. Aqui estão disponíveis diversas informações do processo de instalação, mas vamos clicar então no botão copiar. Agora iremos abrir o Amisan e vamos nos scripts, criar novo script Python e apertamos em OK. Feito isso, abriremos o script. Vamos clicar sobre a área de escrita do script e damos um Ctrl V. Vamos então renomear também o script Python como hashtag install/update e apertamos em OK. Com isso feito, vamos ao script que nós acabamos de criar. Vamos dar um clique com o botão direito do mouse e executar. Vai aparecer a seguinte janela, apertamos em OK. Com isso aparecerão 2 scripts novos. Vamos então a um nó que está semaforizado, como mostrado aqui, e vamos apertar o botão direito sobre ele, ir nos scripts e Enable and Disable Optimizer on Node. Então vai ser aberta essa janela, na qual nós vamos apertar o botão Enable Optimization. Dessa forma, será utilizada essa interseção na hora de fazer a otimização. Então devemos fazer isso para todos os outros nós. Antes de prosseguirmos, o último ponto que deve ser feito é ativar o experimento que nós queremos que seja utilizado para fazer a otimização. Voltando ao site, nós vamos acessar a aba Performance. Aqui nesse primeiro campo, nós vamos escolher a direção da otimização. Pode ser minimizando ou maximizando, depende inteiramente da fórmula utilizada. Já aqui abaixo está a área da criação da fórmula. Essa é uma das partes mais importantes do processo de otimização, já que é com base nisso que o otimizador estará trabalhando. Para criar ela, existem 2 formas distintas. A primeira é utilizar os indicadores disponíveis abaixo. Você pode arrastá-los ou pode utilizar um duplo clique e um indicador requisitado vai para cima. Símbolos matemáticos são aceitos também. Ou podemos utilizar templates, como por exemplo o Complex Formula que vamos aplicar agora. Ou como também a Fratar Formula que vamos aplicar agora. Depois que qualquer um desses 2 processos forem feitos, nós precisamos validar para ver se está tudo certo com a fórmula e depois salvar. Feito isso, nós vamos para a aba Optimization. Aqui está a primeira parte, responsável pelos parâmetros. Aqui nós podemos escolher o número de iterações, a seed inicial, e aqui também é mostrada a direção da otimização que nós escolhemos na aba Performance. É o mesmo valor. Abaixo nós vamos escolher os limites da otimização. Esses são os valores mínimos e máximos para cada um dos campos que o otimizador poderá escolher. Cada um dos campos tem os limites, a variação máxima e o step. No ciclo também pode ser escolhido o half cycle ou não. Temos que ter em mente que podemos ter um mínimo de 90 segundos de ciclo para que o half cycle possa ser ativado. Caso queiramos travar o ciclo, por exemplo em 120 segundos, é só definir a variação máxima como 0 e os limites devem ser iguais. Essa forma de trabalhar funciona tanto por cycle, tanto para o offset, tanto para o phase duration. Aqui abaixo nós escolhemos o tipo de sampler. Ele pode ser o TPE, o GP Sampler ou o Hill Climb, como estou mostrando aí. Nós temos configurações distintas para cada um dos samplers. Para o GP Sampler, por exemplo, nós devemos escolher somente o número inicial de trials aleatórios e falar se o objetivo é determinístico ou não. Feito isso, devemos salvar. Voltando ao Amisan, depois de termos configurado tudo e instalado o otimizador, podemos iniciar
usando o botão Start Upflow dos scripts, da mesma forma executando ele. Aparecerá a seguinte janela, no qual devemos colocar o e-mail e a senha, o mesmo utilizado para fazer login no site. Então aparecerá a seguinte janela. Caso já tenham sido feitos estudos anteriores, vão aparecer aqui e podemos clicar em Resume Selected. Caso não, vamos criar um estudo novo. Aí aparecerá essa janela, na qual vamos escrever o nome do estudo. E apertamos em OK. Com isso, a simulação já começou. Como podemos ver, o primeiro trial já foi feito e agora o segundo. Voltando ao site, vamos na aba Monitoring. Como podemos ver, nós podemos selecionar o estudo utilizando Select Study ou podemos ir ao Go to Active Study. E aqui nós temos todas as informações do estudo atual. Aqui nós podemos ver o nome que nós escolhemos para o estudo e a data que o estudo começou. Abaixo estão algumas informações e aqui o tempo estimado da otimização, que nesse caso é 20 minutos para 100 trials, que foi o que selecionamos inicialmente. Também podemos apertar no botão Show Optimizer Parameters, no qual mostram todos os parâmetros iniciais que nós selecionamos para o estudo, como o GP Sampler, o número de trials aleatórios iniciais e a fórmula. Abaixo está o gráfico que mostra como está a evolução da otimização, que mostra o resultado para cada trial conforme a nossa fórmula que nós selecionamos. Podemos utilizar os botões de Next e Previous para ver todos os resultados, como também podemos apertar em Best para ver o melhor resultado até então. Aqui na aba esquerda podemos ver o Signal Configuration para o trial 6, que foi o Best até então. Aqui são mostrados exatamente quanto tempo de duração e início, e ciclo e offset que foram escolhidos para cada nó semaforizado definido na simulação. À esquerda estão os detalhes do trial que o otimizador utiliza. Abaixo nós temos também o Trial History, que contém todos os trials feitos até então, e esse histórico pode ser baixado apertando em Export Trials. Como também nós temos vários gráficos, como por exemplo Optimization History, mostrando como está a evolução até então. Temos também Terminator Improvement, que mostra a melhoria até então. Todos esses gráficos nos auxiliam a entender como é que está o processo de simulação. Vamos então apertar o botão Last e deixar a otimização rodar até o fim. Eu parei aqui para mostrar que nós utilizamos 20 iterações aleatórias iniciais. Como podemos ver, já na iteração 21, ele utilizou o que ele aprendeu das outras 20 e já conseguiu um cenário melhor. Chegamos ao fim. Como podemos ver, o Trial 63 foi definido como o melhor Trial até então. Aqui estão os parâmetros que o otimizador definiu para ele, com ciclo de 130 e Half Cycle, por exemplo, e podemos ver que ele foi 123% melhor que o inicial. Voltando à missão, podemos ver que foram feitas 100 de 100 iterações, e a melhor teve o seguinte resultado. Vamos apertar em OK e o melhor resultado já foi aplicado à simulação. Então nós vamos rodar. Eu já adiantei um pouco até os 45 minutos. Como podemos ver, realmente está um resultado bom. Quando comparamos com a situação atual, no qual nós percebemos as filas que existiam não estão mais presentes.